Ninguém naquela semana, Fabiano, trouxe nenhuma palavra, nenhum versículo bíblico, mas o Senhor usou a tua vida para trazer uma resposta ao meu coração. E é tão bom quando nós nos achegamos a Deus para ouvirmos a sua voz. E essa semana foi intensa. O encontro foi intenso e eu sempre tenho um trabalhar de Deus na minha vida com uma palavra. E sábado é o tempo que eu deixo para escrever o meu sermão. E eu falei, amor, eu não consegui escrever nada. E hoje, quando a Edneia estava ministrando, eu comecei a explanar um pouco sobre esse tema, sobre a chuva do Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, no versículo 24, fala o seguinte: não dizem com sinceridade, vivamos com o temor do Senhor, nosso Deus, pois Ele nos dará as chuvas de outono, de primavera, e nos garante a colheita no tempo certo. Quando nós olhamos para esse texto e entendemos o contexto bíblico, mais precisamente relacionado à história do povo de Israel, que nós encontramos de Êxodo até Malaquias, nós observamos o quanto a chuva era de suma importância para essa nação. E eu acredito que para os povos da terra naquela época. A chuva determinava se havia prosperidade ou não. A chuva determinava se o povo iria comer com fartura ou não. Porque uma economia totalmente agrícola, nós sabemos que é necessário que chova. É necessário que a chuva regue a terra e depois que a chuva regue a plantação. A chuva para a nação de Israel era motivo de sobrevivência. Nós encontramos a narrativa do profeta Elias no tempo do rei Acabe, quando o Senhor cerrou a chuva. O quanto complicado foi para a nação de Israel a fome, a seca. Israel está localizada na Palestina até os dias de hoje. E nessa parte geográfica existe muita pouca chuva. Então o Senhor promete para o seu povo chuva, e é isso que eu quero que você entenda de uma forma bem resumida e direta. Eu falo para vocês nessa noite. O Senhor promete chuva para o seu povo, para a sua plantação no tempo certo, na hora certa, conforme Ele determinou, para que o povo não perecesse. No livro de Deuteronômio, nós encontramos no capítulo 11, no versículo 14, uma promessa de Deus para Israel, quando o Senhor liberta o povo do Egito. O Senhor diz: eu vou sustentar a colheita de vocês por intermédio da chuva. O Senhor diz: eu que vou determinar o tempo para que você tenha colheita, para que primeiro você tenha um plantio e depois tenha colheita. E o texto bíblico nos fala: Ele mandará chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono, de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereal e produzam vinho e azeite. E dentro de um contexto nosso, nós não precisamos de chuva para a sobrevivência. Devido a algumas tecnologias, hoje Israel, eles conseguem viver por causa da tecnologia sem chuva, através de sistema tecnológico de irrigação. Mas chuva, dentro de uma realidade espiritual, significa dependência de Deus. Isso quer dizer que o Senhor sempre nos tem em suas mãos, quando nós dependemos dEle. Isso nos diz que o Senhor sempre supre, não na hora que nós queremos, mas na hora que Ele determinou em seu coração. Existem tempos de chuva. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, ele fala algo muito interessante. Na parte B do versículo: tempo de plantar e tempo de colher.
O sábio Salomão entendia muito bem disso. Ele era o rei, ele era o gestor, ele era o governador de Israel. Então, nessa palavra de sabedoria, quando ele fala sobre o tempo, ele diz para os seus leitores: ei, você sabe que existe o tempo certo para você plantar, existe o tempo certo para você colher. Entretanto, para esse tempo, você precisa de 2 chuvas, como nós entendemos e sabemos que elas são importantes para nós. A chuva que a Bíblia nos fala, por muitas vezes, é a chuva de outono. Numa versão mais tradicional da Bíblia, ela fala sobre a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que cai antes da plantação para preparar a terra para o plantio. Certamente é uma chuva abundante que faz com que os nutrientes da terra sejam alimentados, ou que a terra seja alimentada com os nutrientes que a água precisa. E essa chuva é a chuva de outono, quando o Senhor manda para o seu povo. Por favor, entenda o meu raciocínio, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor quando eu concluir ela. E a segunda chuva que o povo de Israel esperava com ansiedade, primeiro essa chuva para que eles pudessem preparar a terra, e a outra chuva que se chama a chuva serôdia, mas no original você vê chuva, você pode traduzir ela por chuvas da escassez. Era a última chuva antes da colheita. O Senhor mandava para o seu povo uma chuva que vinha fortalecer os frutos para a colheita, para que as espigas se tornassem robustas, para que os vegetais se tornassem robustos para a colheita. Estas eram as chuvas que a nação de Israel ansiava, mas que Deus, o provedor, mandava para o seu povo. Quantos estão me entendendo? Só que nós encontramos dentro de um contexto bíblico a chuva serôdia e a chuva temporã de uma forma simbólica e profética. Quando Deus queria falar com a nação de Israel sobre a sua postura espiritual, sobre os sonhos, sobre coisas que o Senhor tinha para fazer com ele, e algumas vezes ele usou de uma forma metafórica, simbólica, a chuva temporã e a chuva serôdia. E é nesse contexto que nós precisamos entender essa noite. Há uma profecia bíblica no livro do profeta Joel, do capítulo 2, do versículo 23 até o 24. O texto bíblico fala: alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor o seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras se encherão, as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Você vai dizer: pastor, eu não preciso de chuva literal na minha vida, mas a chuva que Deus quer derramar sobre a nossa vida é chuva para nutrir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Sempre antes de o Senhor plantar sonhos, sempre antes do Senhor plantar visões na nossa vida, Ele derrama um avivamento, Ele derrama a sua chuva para que a nossa terra se torne fértil. Aquilo que o Senhor fez na vida desses irmãos nesse final de semana foi derramar a primeira chuva sobre a sua vida. Vocês receberam nesse encontro a chuva temporã, a chuva onde vocês vão plantar os sonhos de Deus que Ele mesmo colocou no coração de vocês. Quem sabe você vai dizer: pastor, eu já estou passando da temporã. Mas o Senhor também promete as chuvas serôdias, para que os seus frutos se tornem robustos, se tornem fortes e não venham perecer.
Entretanto, sabe o que é interessante? Que entre a chuva temporã e entre a chuva serôdia existe um tempo de seca em Israel. Existe um tempo desértico. Existe um tempo árido. Existe um tempo aonde o sol pega na plantação, aonde os frutos são atingidos pelo calor escaldante do deserto. E muitas vezes nós nos encontramos nesse intervalo entre a chuva temporã e a serôdia. Isso faz com que a nossa vida espiritual, com que os nossos sonhos, com que os nossos anseios se sequem. E nós olhamos para nós muitas vezes e falamos: já não há mais esperança para mim. Mas nessa noite eu quero trazer uma compreensão bíblica, conforme o Senhor usou de uma forma metafórica para que Israel pudesse entender as promessas de Deus para a sua vida. O Senhor que derramou chuva temporã na sua vida, ou ainda que vai mandar chuva temporã na sua vida, é para que os sonhos dele sejam semeados. A chuva temporã serve para nós olharmos com os olhos da fé aquilo que ainda não está em nossas mãos. Existe um pregador que eu admiro muito os seus sermões, e ele fala de uma forma metafórica: a fé é receber a escritura de uma terra prometida sem eu ainda chegar nela e tomar posse dela. Quem sabe você ainda não conseguiu colocar os seus pés nos lugares que Deus prometeu para você, mas através da fé você tem na sua mão a escritura daquilo que um dia você vai tomar posse. A palavra do Senhor nos fala que Deus havia prometido Canaã para Israel, e até eles chegarem na terra prometida foi 40 anos de um trabalhar de Deus, de secas na sua vida. Mas lá no início, quando o Senhor derramou chuva serôdia sobre a vida deles, quando libertou eles da escravidão do Egito, Josué e Caleb tomaram posse da promessa que Deus havia deixado por intermédio da chuva serôdia, da chuva temporã, melhor dizendo. Quem sabe nessa noite você já preparou a terra, mas o tempo tem tentado matar os teus sonhos. Sabe o que o Senhor nos diz nessa noite? Que é tempo dele derramar sobre a sua vida a chuva serôdia, para que os frutos que já estão quase morrendo se tornem robustos e o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. O tempo do deserto, o tempo da seca, o tempo de parar de chover, não quer dizer que Deus deixou de ouvir a sua voz, não quer dizer que Deus deixou de ouvir o seu clamor. Sabe por quê? Olhando de uma forma detalhada, o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, fala o seguinte: alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor o seu Deus, pois Ele mandará a chuva na medida certa para a sua vida. Às vezes nós pensamos que acabou todas as coisas, mas aquilo que Deus derramou sobre você é o certo, é o necessário para o tempo que você está vivendo sem chuva. É o tempo que Deus preparou para que a sua terra fosse preparada. O Senhor manda a justa medida para a sua vida. Você sabe o que é justa medida? A justa medida não é muitas vezes da fartura que nós queremos, mas Deus muitas vezes dá para o seu povo aquilo que eles precisam para sobreviver e para ser cuidado com Deus na medida certa.
Quem sabe você está sobrevivendo, quem sabe você não está vivendo aquilo que você quer com fartura, mas Deus está cuidando de você no tempo da seca, porque Ele derramou sobre a sua vida a chuva temporã, a justa medida sobre a sua vida. E o texto continua nos dizendo: as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Se coloque de pé. Há uma nuvem de Deus sobre esse lugar. Eu não sei nessa noite em que contexto você está, se você precisa dessa chuva temporã na sua vida, ou se é tempo da serôdia, mas eu quero dizer, conforme a palavra nos fala, que sobre a sua vida eu profetizo que as eiras voltarão a se encher de trigo, e os seus tanques de prensar transbordarão de vinho e de azeite. É o novo de Deus para a sua vida. Não temas, não pare de olhar, não pare de lutar, porque se você está em seca, o Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e diz: Senhor, faz chover sobre a minha vida. Diga: Senhor, faz chover sobre a minha vida. Diga: Senhor, manda as chuvas de outono, manda as chuvas da primavera. Quem sabe o Senhor pode dizer: ainda não é tempo, mas nessa noite eu quero dizer que entre a chuva temporã e a serôdia, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando dos seus filhos. Ainda não acabou, ainda não parou aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Derrama chuva, Senhor, sobre o seu povo nessa noite. Comece a dizer: derrama chuva sobre a minha vida nessa noite, Senhor. Rega a minha terra seca e árida. Ore mais alto que você puder nessa hora. Eu quero ouvir o alarido seu orando mais alto que você puder, dizendo: vem chuva sobre a minha vida, dizendo: vem chuva sobre as minhas plantações, dizendo: vem chuva sobre mim. Dizendo: vem a chuva de Deus sobre os meus sonhos, vem a chuva de Deus sobre a minha vida. Não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo. Diga: Senhor, faz chover, Senhor. Não há outro como Tu. A nuvem está sobre esse lugar, a nuvem está sobre esse lugar, a nuvem está sobre esse lugar, a nuvem está sobre esse lugar. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Mas, Senhor, Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. você pode dizer: eu quero sobre o meu coração a chuva. Você pode dizer: Senhor, molha a minha terra, molha os meus frutos que estão tentando morrer, molha os meus frutos que já estão se tornando fracos, Senhor.
Começa a lembrar o Senhor. Há uma chuva em justa medida. Diga então: Senhor, derrama a justa medida sobre a minha vida nessa noite. Vai chover, abra as comportas. Diga: Senhor, manda chuva sobre a minha vida. E vai chover, vai chover. Abra as comportas. Você pode erguer as suas mãos e dizer: vai chover. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover. Vai Essa chover, noite sobre a sua vida. vai chover. Abra as comportas Declare mais do uma céu. vez: vai chover. Vai chover. Faz, Senhor, chover sobre o teu povo. Vai chover sobre a nossa plantação, Senhor. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá. Nessa noite. Como chuva descerá. Se pedimos, Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Você que precisa dessa chuva de Deus sobre a sua vida, convido você a colocar a mão sobre o seu coração, o centro das suas emoções. então clame, então chame. A sua terra nessa noite será regada pelo toque de Deus da sua vida. A sua terra nessa noite será regada pela chuva do Senhor. Aquele mesmo que prometeu para Israel a chuva é o mesmo que promete nessa noite para o seu povo. Senhor, nós estamos debaixo, Deus, não de palavras humanas, não de anseios humanos, mas nós estamos debaixo da Tua palavra. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, clamando por essa chuva em seu coração. A chuva que prepara o tempo do plantio. A chuva que nos faz colher os frutos que o Senhor prometeu para cada um de nós. Se existe alguém nesse tempo, Senhor, da pausa, nessa noite a minha oração é que Tu sustente os Teus filhos. Mas nessa noite nós como igreja clamamos pela chuva de Deus. Nessa noite nós como igreja clamamos pela chuva de Deus. Nessa noite nós como igreja clamamos pela chuva de Deus. Como chuva Pega suas mãos e diga isso. descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. se alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida,
Só nele há salvação, só nele há esperança, só nele há perdão de pecados, só nele existe vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você nessa noite decide tomar essa decisão, ou quem sabe voltar para Jesus, de segui-lo até o fim, você que ainda não fez, tomou essa decisão, ou se você tomou e um dia saiu dos caminhos do Senhor, eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração nessa hora, dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Aí aonde você está, você vai fazer a oração mais sincera da sua vida, repetindo essas palavras: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Te peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. O Senhor é bom, não é, meu irmão? O Senhor é maravilhoso ou não é? Quantos estão felizes?